IHC, Interação Homem-Computador, assunto voltado para acessibilidade. Quando se fala em IHC, temos que ter em mente que está envolvendo a pessoa, o ser humano com o computador. Então, IHC é um estudo da interação entre pessoas e computadores. Então, tem uma frase muito famosa de um autor, de 2004, que diz que a interação entre homens e máquinas acontece através da interface do computador, o qual é formada por software e hardware. Isso foi em 2004, quando se iniciou a conversa sobre IHC. Então, quando se fala em IHC, a gente tem que ter em mente que essa interação entre o homem e o computador tem que acontecer de forma tranquila, agradável, né? Para que realmente o ser humano possa trabalhar com o software, com o hardware, qualquer coisa que ele for fazer na máquina com qualidade, né? Então, a interface de um sistema possibilita o quê? A comunicação entre o usuário e a máquina, tá? Então, o computador, né, um software, ele foi feito para servir ao homem, né? Não para ser servido. Então, quer dizer o quê? Tem que se criar um software, um site, pensando em facilitar a vida do ser humano e não o ser humano ficar na dependência total ali daquele sistema, daquele software, por conta que foi feito de maneira inadequada. Quando se fala, por exemplo, em tomar cuidado com a interação homem-computador, a gente tem que verificar o tipo de usuário que vai estar fazendo uso do meu produto, o site, software, mobile, o que for, tá? Porque o nosso usuário, ele tem, a gente tem vários tipos de usuários, né? A diversidade é muito grande de perfil. Por exemplo, tanto na parte cultural como também na parte internacional. Se eu for criar um site, um software, um mobile voltado para o público exterior, eu tenho que tomar uns certos cuidados, umas certas regras têm que ser observadas para que não atrapalhe, né? Não atrapalhe aí o entendimento, essa interação. Por exemplo, se eu for mexer com moeda, né, no meu produto, no meu site, no meu software, que for, eu tenho que seguir algumas recomendações designadas pelo autor Schneider, né? Em 2010, ele lançou algumas guidelines. O que são guidelines, gente? São regras para ser seguidas, tá? Então, por exemplo, trabalhando na questão moeda, eu tenho que tomar cuidado com o formato de data, né? Com o tempo. Então, no exterior, o mês vem antes, né? Aqui no Brasil é diferente. O formato numérico e monetário lá é diferente, aqui é um tipo, lá é outro. Pesos e medidas, a gente tem que observar que os pesos e medidas também são diferentes aqui no Brasil e no exterior, né? Tomar cuidado também com a capitalização, a pontuação, né? A gramática, a pronúncia diferente, né? O dialeto diferente, os caracteres, numerais, alguns caracteres que são usados lá são especiais e aqui são diferentes, né? O número, o formato de número de telefone são diferentes, os endereços também, né? Mesma coisa com a identificação nacional, número de passaporte, seguro social. Então, tem uma série de fatores aí que tem que seguir o formato, né, da guidelines, que são as regras determinadas para o tipo de usuário, verificando aí nessa questão de diversificada de perfis, tá? Quando se pensa em usuário criança, tá? A gente também tem que ter um cuidado muito sério com as crianças, tá? Porque a criança, ela passa por 5 estágios, né? Já pensando na criancinha que está engatinhando aí, que hoje em dia, as crianças de hoje, pessoal, é diferente das crianças que tinham no passado. No passado, crianças brincavam de boneca, carrinho, bola. Hoje
hoje as crianças praticamente é difícil sair de casa, então elas têm acesso ao computador, ao celular, muito mais cedo do que a gente teve antes no passado. Então, é preciso observar ainda mais essa interação para as crianças, né? Porque ela passa por 5 estágios nessa interação. Uma que é intuitivo, né? Ela é curiosa, o que chama a atenção dela, ela vai voltar e olhar, por exemplo, as luzes, as cores, o som. Se tiver algum som sendo emitido, por exemplo, numa televisão, ela vai se voltar, virar a cabeça para olhar o que é, não é? Não é isso? Então, para prender a atenção da criança, tem que tomar uma série de cuidados também. O ênfase no tema, né? Por exemplo, fazer perguntas que é do interesse, perguntas mais focadas. Expressividade, ela expressa as emoções dela de acordo com o cognitivo. Então, se ela está contente, ela vai mostrar, se ela está triste, ela vai chorar. Então, as emoções dela é mais aflorada, né? E uma ênfase organizativa, quer dizer, ela ganha agilidade, habilidade muito rápido. Ela ganha esse tipo de agilidade e habilidade muito mais rápido do que o adulto, né? E também na interpretação, né? Por exemplo, o que ela pode realizar no computador, no celular? Então, tem que tomar muito cuidado, levar em conta esses estágios para que aconteça tudo corretamente nessa interação. E as guidelines de Schneider, nós vamos falar muito de Schneider, viu, gente? Porque ele cria muitas regras, né, muitas guidelines que deverão ser seguidas na produção de um site, de um mobile, então são importantes nessa questão. Por exemplo, instruções escritas ou mensagem de erro deve ser evitado. Por quê? Porque um adulto consegue entender, por exemplo, complete o seu cadastro, faltou um campo de preenchimento. O adulto sabe que ele esqueceu de preencher uma linha lá no formulário. A criança não. Né? Não adianta ficar pondo mensagem, dando aqueles barulhos pam de erro. A criança ela não vai entender, né? Ela não vai conseguir entender esses tipos de recursos. E também ela não consegue trabalhar com vários conceitos simultâneos, vários conceitos na tela. Então a criança tem que ser a tela muito limpa, trabalhando ponto a ponto, né? A questão de trabalhar com o mouse, gente, tem que ter muito cuidado, porque a criança, ela não tem aquela destreza de trabalhar com o mouse igual um adulto, igual um adolescente, tá? Então, a questão de arrastar, soltar o mouse, dar o duplo clique, interagir com pequenos comandos, né? Ela nem sempre ela vai conseguir fazer isso. Uma criança mais assim desenvolvida, com idade mais avançada, ela vai conseguir fazer sem problema, mas a criança menor, ela não vai conseguir. O que ela vai conseguir mexer? Com as setinhas para cima, para baixo, para as laterais. Então, tem que tomar cuidado. Nem tudo que for criar para criança pode ser criado pensando na existência apenas do mouse, mas também usar esses recursos, como, por exemplo, a setinha para cima, para baixo e para a lateral. Quando se fala em usuário idoso, né, da terceira idade, no caso agora, os idosos, eles têm uma grande experiência, eles já viveram muitas coisas, né? Mas se a gente verificar os idosos, por exemplo, de 10, 20 anos atrás, eles não tiveram acesso ao computador, não sabiam nem ligar um computador, nem mexer no celular. Hoje a gente vê que muitos avós, né, que já estão na terceira idade, já têm o seu celular, já têm o seu notebook, tem o seu tablet, consegue interagir com o computador, né, mexer com alguns aplicativos, WhatsApp, Facebook, fazer mandar alguns e-mails, manipular alguns jogos. Então, hoje a gente já vê que o pessoal da terceira idade está manuseando mais o celular, né? É mais um notebook por conta desse avanço na tecnologia. Mas mesmo para eles também existem guidelines, né? Algumas regras que devem ser tomadas em conta. Por exemplo,
tamanho da fonte. Antes, quando a gente era mais jovem, vocês são jovens, mas assim, quando a gente era mais jovem, não se tinha necessidade de usar óculos, né? Quando você chega na terceira idade, ou mesmo 40, 50 anos, já há uma necessidade de correção para os olhos. Então, o tamanho da fonte é primordial, então você tem que deixar aquela acessibilidade de aumento de fonte, né? O contraste da tela também, o volume do áudio também deve ser manipulável. Por exemplo, não deixar a tela muito escura ou, né, de forma com que o usuário não consiga ler o que está escrito. Esse cuidado tem que ter bastante, tá? E também o layout, né? Tomar muito cuidado com o layout, tem que ser bem consistente e com atalhos também de navegação bem fácil para eles, porque da mesma forma que a gente fala que o mouse é difícil a utilização para uma criança menor, para o idoso também é. Então tem idosos que não conseguem manipular o mouse de forma correta. Então a gente tem que pensar também nesse tipo de usuário. Quando se fala em usuários com algum tipo de necessidades especiais, né, portador de necessidades especiais, quando fala assim, pessoal, abrange tudo. Por exemplo, a pessoa com déficit de atenção, a pessoa com daltonismo, ah, pessoas que têm alguma disfunção cerebral, alguma falta de membro, né? Então, aqui envolve todos. Então, cada especialidade a gente tem que tomar cuidado com algumas observações. É lógico que não dá para criar um cuidado com todos os tipos de usuários que tenham deficiências, né, portadores de necessidades especiais. O que vai acontecer? A gente tem que pegar, tentar abranger um número maior para poder atender a maioria, né? No caso do daltonismo, tem que tomar cuidado com a correção das cores. Então, se vocês entrarem no celular de vocês, só para fazer um teste, vocês entrarem no celular de vocês e lá em configurações tal, ele vai dar a opção de você modificar as cores se você for daltônico ou não, né? Então, a pessoa daltônica, ela não enxerga determinadas cores. Então, não adianta você fazer um site explorando o verde, né? Ele vai só enxergar marrom. Então, não adianta colocar cores que ele não vai enxergar. Então, tem que se tomar um certo cuidado nessa questão, né? Sempre também utilizar a questão do teclado, do mouse. Por quê? Porque não são todos que têm essa destreza nas mãos para manipular o mouse de forma correta. Também a questão das cores, né? As cores tem que tomar um certo cuidado, o tamanho da fonte, ajustes de contraste, né? Não deixar a tela muito escura ou clara demais, porque dificulta na leitura, e também alternar um pouco o seu texto, a sua tela, né? Não deixar só texto, e sim também mesclar texto com imagens, que fica, além de um visual melhor, traz mais interação entre o usuário. Então, agora nós vamos olhar algumas aplicações das guidelines, tá? Pensando no público criança, né, o usuário criança, peguei como um exemplo aqui, esse trabalho meu aqui foi um trabalho também do mestrado, tá? No qual eu analisei as guidelines e criei algumas guidelines também para ser usada de acordo com o perfil de usuário. No caso do usuário crianças, né? Se vocês olharem aí para essa tela, né, eu peguei o site Canal Kids como um exemplo. Se vocês quiserem, tiverem curiosidade e entrar aí no Canal Kids pela internet, vocês vão verificar que muita coisa continua igual, não foi modificado, não foi repaginado esse site, tá? Então, se você olhar aí e tiver a curiosidade de entrar, você vai ver que eles abusaram, né, do uso das cores, o som, o banner que tem no site chama atenção, né?
ele chama a atenção de crianças com transtorno de déficit de atenção e muitas vezes ele tira a atenção da criança. Quando tem muita imagem, muita figura, muito enfeite num site, o que vai acontecer? Vai tirar a atenção, não vai atingir o objetivo, né? Então, as crianças, elas gostam do uso de cor, elas gostam do uso de animação, de som, isso está certo. Isso Nielsen em 2010 já comprovava, né? Usar também display piscando, né? Tem que ser com cuidado, né? Porque se você coloca muito chamativo, você vai tirar a atenção da criança, ela vai ficar olhando para aquela figura piscando, aquela imagem piscando, né? O display piscando e não vai prestar atenção no que realmente é para ela prestar atenção, tá? Então, tomar muito cuidado com essa questão também. Os jogos que tem dentro desse canal Kids, né? Ele é interativo, chama bastante atenção das crianças, né? Com transtorno de déficit de atenção, que é chamado TDA, né? O TDAH, com hiperatividade. Os portadores também com necessidades especiais, eles podem também utilizar esse site, porém pode ter alguma dificuldade na interação com o mouse. Por quê? Porque alguns jogos têm o acesso de usar as setinhas para cima, para baixo, para lateral, e outros somente com o uso do mouse. Então, quando tem só a utilização do mouse, ele não está em nível de acessibilidade para a criança, tá? Então, alguns jogos também utilizam o teclado como ferramenta usuário, né? E outros não. Um outro cuidado que a gente tem que ter quando for criar um site, gente, é não fazer uma página, né? Um conteúdo muito extenso, muito comprido. Por quê? Porque vai dificultar na leitura e a criança, no caso, ela vai ficar dispersa em relação ao que está sendo lido, né? Porque às vezes a letra é pequena, é muita coisa escrita, né? Pouca visibilidade de imagens e também evitar mesmo que seja extenso para que a pessoa não tenha necessidade de ficar utilizando setinha ou mouse para descer a página para terminar a leitura. Que o escrito, né, o texto que tenha na tela, seja visível para ser lido inteiro na tela, sem utilização de ter que descer com a barrinha de espaço, tá bom? Ou para cima, para baixo. Então, esse cuidado também deve ter também. Um outro exemplo que tem nesse site, gente, é um campinho lá escrito Jornal do JEG, né? Para começo de conversa, o título, né? Jornal, a fonte escrito jornal, sei que muitos jornais utilizam essa fonte, só que tá difícil de ler, né? Jornal, uma criança consegue entender que esse J é de jornal, né? Jornal do JEG. Olha o nome, JEG, né? Perto, falando com uma criança, o título JEG está inadequado, né? Porque muitas crianças podem se sentir ofendidas com esse nome. Então, utilizar com cuidado as fontes que forem escolhidas, né? Usar fontes simples, de fácil entendimento, né? Sem serifas e também evitar as cores, porque olha, se vocês entrarem aí no site, vocês vão ver que vocês vão ficar com os olhos depois tremendo e dor de cabeça, porque a imagem que tem de fundo são cores horríveis, né? Horrorosas e que machuca os olhos. Então, tem que tomar muito cuidado, usar tom mais claro, com nuance mais sólido, né? De forma com que fique gostoso de olhar para o site. Bom, aqui foi pego um outro site, né? O site Portal do Governo. Hoje em dia, esse site pode ter sido melhorado, né? Mas na época não estava
tão bem assim. Ele já tinha a opção, né, de utilizar botões de aumento e diminuição de fonte, né? Por quê? Porque ele já estava pensando no público adulto, né? O público adulto, jovens, por exemplo, não costuma ler esse tipo de notícia, né? É mais gente adulta mesmo para terceira idade. É importantíssimo que se use esses botões para aumentar e diminuir as letras, né? E também esses links, né? O link que estava acima aí na menu superior desse site estão com fonte tamanho muito pequeno, igual o site da Canal Kids, né? O menu com site com fonte muito pequenininha que não dá para enxergar. Precisa firmar muito os olhos para conseguir enxergar o que está escrito no menu. Então, esse cuidado tem que ficar bem evidente, gente. Na hora de criar um menu, dê destaque para o que está sendo escrito, né? Tanto nos botões como no texto mesmo, dê destaque para que todo mundo possa ver o que está escrito ali, né? A coisa mais chata que tem é entrar num site que você não consegue ler o que está escrito no menu. Então, esses cuidados devem ser observados, porque é ruim para o idoso, é ruim para a criança, é ruim para quem tem deficiência visual, né, que tem alguma perda, né, visual e fica ruim de enxergar. Então, cuidados sempre primordiais, tá? Então, alguns sites já estão tendo esse cuidado, né, na questão das fontes. E quando utiliza, por exemplo, o contraste, né, a utilização desse recurso de contraste, quando está ruim a leitura, você pode alternar, por exemplo, o site em si, ele estava criado com o fundo branco, com fontes pretas, né? E se a pessoa tem algum tipo de deficiência na visão ou que está ruim de enxergar, ele pode usar esse recurso de contraste. Então, ele vai mudar para o fundo mais escuro e também o texto ele vai adaptar a cor da fonte de acordo com o fundo escolhido, né? Então, esse recurso também pode ser usado em vários sites. E hoje em dia as pessoas estão tendo mais cuidado, né? Em 2010 não tinham tanto cuidado assim. Hoje a gente já vê que o cuidado é maior, tá?